Olá, vamos falar agora sobre determinismo e possibilismo na geografia. Como nós sabemos, a geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico, ou seja, o espaço natural modificado pela ação humana. Com a chegada do século XIX, muitas transformações ocorreram. As revoluções e as mudanças na sociedade alteraram profundamente a vida social. A Revolução Industrial, o surgimento dos Estados-nações, o imperialismo e etc. Tudo isso exigia uma ciência que fosse capaz de estudar as relações da sociedade com o meio. Assim, a primeira ideia que surgiu foi a de que a natureza domina as relações e a vida humana. A natureza determina as ações humanas e a economia. Esse conjunto de ideias ficaram conhecidas como determinismo. Um dos criadores desta escola de pensamento foi o alemão Friedrich Ratzel, que nasceu em 1844 e faleceu em 1904. Considerado como um dos principais teóricos clássicos da geografia e o precursor da geopolítica e do determinismo geográfico. Mas o que acredita a escola determinista? O determinismo acredita que o homem seja um produto do meio, pois as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. O homem é escravo do seu próprio espaço. Ainda no século XIX, surge o geógrafo francês Paul Vidal de Lablache. Lablache nasceu em 1845 e faleceu em 1918. Esse geógrafo francês vai fundar uma outra corrente de pensamento geográfico, que veio a ser chamada de possibilismo, em oposição ao determinismo de Ratzel. Para Vidal de Lablache, o homem também transforma o meio onde vive. Isso porque, ao agir sobre o meio para modificá-lo, essas ações humanas abrem a possibilidade de o homem interferir na natureza, ou seja, modificá-la também, e não simplesmente ser modificado por ela. Isso porque essas ações não obedecem a uma relação entre causa e efeito. Essas formas de pensamento geográfico foram as responsáveis para consolidar no século XIX a geografia enquanto ciência e, ao mesmo tempo, contribuíram muito e até hoje ajudam a entender a relação que se dá entre a sociedade humana e o meio natural. Vamos resumir esse assunto? Pois bem, após o século XIX, a geografia começa a se estruturar enquanto ciência. Nesse período, destaca-se duas grandes e importantes escolas geográficas. Determinismo. Tem como expoente o alemão Ratzel. Acredita que o homem é produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. O homem seria escravo do seu próprio espaço. Possibilismo. Tem como criador o francês Paul Vidal de Lablache. O homem também transforma o meio onde se vive. O homem não sofre simplesmente a ação do meio natural, e sim manifesta a sua ação sobre o meio, sendo o homem um agente geográfico que atua, usando sua influência e criando possibilidade de sobrevivência. Um abraço e até a próxima.